Fala pessoal, sábado de noite, 12 de julho de 2025, vamos dar início ao nosso giro semanal do mercado cripto. Hoje vou falar do Bitcoin, da dominância do Ethereum contra o Bitcoin, da Solana, da Near, da Polygon e da Pepe. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo de membros e que são passadas análises durante a semana, análises exclusivas, muito mais conteúdo, link de acesso na descrição do vídeo, junto com o link do meu contato pessoal do Telegram. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Só mandar mensagem, beleza? Bom, pessoal, Bitcoin fazendo aí exatamente a movimentação que a gente aguardava. Tinha passado há bastante tempo que este topo seria furado, era questão de tempo. Quero trazer alguns pontos para vocês ficarem espertos, que o Bitcoin deve subir mais, tá, pessoal? Vou passar um detalhe bem importante, tá? Que o pessoal aí tá bem empolgado com as altcoins. Pessoal, vocês têm que separar Bitcoin das altcoins, tá? São dois mundos diferentes. Uma coisa é falar do Bitcoin, outra coisa é falar das altcoins. Para mim, tá, pessoal, o Bitcoin vai subir mais. Antes de uma queda aí, que eu vou falar sobre essa possível queda. E as altcoins, pessoal, vocês devem tomar cuidado, tá? Porque elas estão deixando a armadilha abaixo. O pessoal tá todo empolgadinho aí, altcism para lá, altcism para cá. A dominância vai despencar. A dominância, para mim, vai subir, tá, pessoal? Não vai despencar. E muito perigoso o movimento que as altcoins estão fazendo. Vou falar sobre isso quando falar sobre as altcoins que eu vou passar aqui. Beleza? Bom, pessoal, o Bitcoin, sempre falei para vocês aqui no canal, quem acompanha bastante tempo já está cansado de saber que o mercado, pessoal, ele se movimenta por pivôs, ou pivô de alta ou pivô de baixa. Não existe outra forma do mercado se movimentar, certo? Quando ele está lateral, daí ele está lateral. Quando ele toma um norte ou um sul, é por pivôs, beleza? Então, o Bitcoin, se a gente for ver aqui no passado, pessoal, isso passando uma visão bem simplista, tá? Para mostrar que eu quero que vocês entendam o que o Bitcoin está fazendo, certo? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui atrás, vocês estão vendo que a gente fez um pivô, pessoal. Tá vendo? Pivô de alta, certinho, pivô de alta. Se a gente pegar alvos deste pivô, seria aqui dessa onda 2 até essa onda 3. Ó, o Bitcoin pagou exatamente, pessoal, o alvo do pivô, tá vendo? Então temos aqui um pivô validado, um pivô de alta, certo? Agora, pessoal, se a gente pegar essa movimentação atual, ele está fazendo nada mais, nada menos do que um pivô de alta. Isso no gráfico semanal, pessoal. Isso aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. Qual que é o alvo desse pivô de alta? Só pegarmos aqui. Vamos pegar o fundo desta onda 3, desta onda 4, até a onda 5. Certo? Estão aí os alvos do pivô. 124 mil, 145 mil dólares. Beleza? Não tem por que o Bitcoin não pagar o alvo desse pivô, que é exatamente o que ele está fazendo. Certo? Eu acredito que o Bitcoin deve subir pelo menos essa região aqui do 124, tá, pessoal? É sempre região, nunca um número exato. Isso aqui são números, é um número de alvo para a gente ter como um norte, beleza? É sempre uma região, certo? Acredito que o Bitcoin deva pelo menos tocar essa região do 124 para dar um recuo, pessoal. E esse recuo, se eu passei no grupo de membros ontem à noite, esse recuo aqui, pessoal, para mim, vai ser o movimento mais importante desde a alt-season,
de 2021. Desde o ciclo passado. Beleza? Porque essa queda aqui que vai definir, pessoal, se o Bitcoin vai segurar para impulsionar até a região de 145, 150 e as altcoins, se elas vão segurar nesta região para explodir junto com o Bitcoin. Certo? Então, tudo vai depender de como o Bitcoin vai cair para fazer um teste do topo histórico rompido, quando ele voltar em pullback, se é que vai ser um pullback. Aí como que a gente vai saber se é um pullback ou se ele vai furar, se ele vai ir mais abaixo? Os volumes, pessoal, os volumes vão entregar o movimento e as altcoins também vão entregar o movimento, tá? Então, tem que estar esperto nisso. Se a gente for pegar uma análise do volume, a gente vai ver, ó, que o Bitcoin está subindo, ele segue subindo, pessoal, sem volume, tá? Volume decrescente, não tem interesse, não tem apoio institucional nesta alta, certo? Isso está bem claro no volume. Toda essa pernada de alta, essa foi validada pelo volume, ó. Vocês estão vendo? Tem volume apoiando o movimento. É um movimento verdadeiro. Se nós pegarmos dessa região aqui, pessoal, essa região aqui para cima, a partir daqui começa a manipulação. Tá vendo? Até tirar daqui, tirar da frente. Vocês verem, ó, que aqui também o movimento por volume, tá? Pelo interesse institucional, olha como está confluente com a alta, uma alta validada. E agora nós estamos no movimento de total manipulação, tá, pessoal? Significa que o preço vai cair agora? Não. Isso eu também deixei claro lá no grupo de membros. Isso aqui é um aviso que pra frente, tá? Pra frente vai dar merda. É exaustão de movimento, entende? Não significa que o Bitcoin não possa continuar subindo e o volume continuar parado ou caindo, entende? Isso aqui não marca, essa divergência não marca quando o movimento vai parar e reverter. Mas ele está avisando que, pessoal, estou subindo, mas lá na frente vai dar problema. Vou voltar, entende? Então, fiquem atentos. Quando o Bitcoin retornar fazer esse teste, tá? Ele tem que testar para validar esse rompimento. Ele obrigatoriamente vai ter que fazer um teste nesse topo rompido, cedo ou tarde, tá, pessoal? Eu acredito que ele suba aqui até essa região do 125, até o 130, quem sabe, para voltar a fazer esse pullback. Se ele voltar e o volume estiver baixo, não se movimentar, continuar paradinho, entende? Isso aqui é caráter de só um pullback para ele continuar, ir mais acima, beleza? Agora, se ele começa a recuar aqui, fazer esse teste, e o volume começa a entrar, aqui começa a entrar um volume comprador vermelho, a subir, mais alto que os anteriores, certo? Ele tá vindo para perder esse fundo, tá, pessoal? Para perder esse topo e vir abaixo, beleza? Me passei aqui, vir não tão abaixo, tá, pessoal? Aí a gente vai ver até onde ele vai vir. Ele pode vir retestar o fundo desse range aqui, ó, tranquilamente, tá? Então são coisas a ficarmos atentos na volta, beleza? Mas agora, por enquanto, para mim é alta, tá? O Bitcoin deve subir mais. Pode até dar uma enroladinha, mas ele deve subir pelo menos até os 125k aí, acredito. 125, 128. Beleza? Passei no grupo de membros uma análise de Elliott atualizada lá. Ponto por ponto, exatamente o que o Bitcoin, acredito que o Bitcoin esteja fazendo e até onde ele vai subir, que onda ele está fazendo, para depois recuar até onde, para continuar ou para não continuar. Essa análise de Elliott é toda, exclusiva do grupo de membros, tá, pessoal? Eu, infelizmente, não posso passar aqui no YouTube, tá? Isso aí
São vantagens que só o pessoal do grupo tem acesso. Então, tá tudo casadinho, tá? Elliott, com visão de Wyckoff, pessoal, isso aqui. Eu sempre falei para vocês que eu acredito ser uma distribuição, certo? Mas não impede de ser uma reacumulação, tá, pessoal? Então, não impede de aqui ter sido feito um spring, aqui um LPS, e o Bitcoin estar vindo fazer um sinal de força agora, para depois fazer um backup e continuar, tá, pessoal? Isso o futuro vai mostrar, o tempo vai mostrar, certo? Não tem como ter certeza quando é uma distribuição ou quando é uma reacumulação, porque os movimentos são muito parecidos, entende? A gente só vai ter certeza depois que o preço formar certos movimentos. Então ainda é cedo para dizer, tá, pessoal? Porque a gente pode exatamente estar fazendo agora um uptrust, certo? Que é o UT, que eu sempre passei para vocês. Mais acima aqui, ó, vem, faz um UT e depois volta para perder o caixote, tá, pessoal? Ou para dentro do caixote, mais exatamente. Para depois, lá na frente, vir a pernada final do ciclo e depois bear market. Então, está em aberto, tá? O que o Bitcoin pode fazer? Ou ele pode voltar, testar o topo histórico, fazer de conta que vai cair e subir, ou voltar para dentro do caixote, fechando um candle semanal dentro desse caixote. Então, isso que eu ficaria atento, tá? Eu não deixaria o Bitcoin fechar um candle semanal dentro desse caixote de novo. Eu teria só essa regra na cabeça, entende? Para facilitar. Fechou um candle semanal aqui dentro, pessoal, a probabilidade assim, ó, vai lá para os 98% de que ele vai dar uma porrada para baixo. Beleza? Então, assim fica mais fácil para quem é mais leigo, né, acompanhar, certo? Mas eu estarei de volta semana que vem, vamos ver o que o mercado vai fazer essa semana. No grupo de membros, sempre estarei em tempo real analisando e passando para o pessoal lá, sempre que o mercado se movimentar. Então, não deixe de fazer parte do grupo, pessoal, é importante. Então, para o Bitcoin, essa visão, tá? Estamos no momento aí de pré-decisão, porque para mim a decisão vai ser na volta, nesse topo. Aí o mercado vai ter que mostrar as caras e o que ele quer fazer, beleza? Sobre as altcoins, pessoal, tomem cuidado, tá? Porque as altcoins estão deixando armadilhas abaixo, zonas de liquidez abaixo. E essa volta, se o Bitcoin vem até o 130, por exemplo, e cai até a região do 110, que é o topo rompido, isso aqui, dependendo do que a dominância do Bitcoin fizer, se ela ficar parada ou se ela subir, derrete as altcoins, tá, pessoal? Só essa queda aqui, ó, do Bitcoin, até essa região. Beleza? Aí o pessoal aí tá todo empolgadinho, alta infinita, começou a alt-season, vão tomar na cabeça. As altcoins, para mim, perdem fundo de novo, tá? Vou falar aqui, não vou ficar em cima do muro. Para mim, muitas altcoins vão perder o fundo mais uma vez, para aí sim dar start às suas pernadas de alta, que aí sim focando alt-season. Mas ainda não é o timing. Para mim, não é o timing ainda das altcoins. Então, tomem cuidado, certo? Bitcoin é isso, queria passar essa visão para vocês. Então, fiquem de olho aí, 124k até os 128, essa região aí, tá, pessoal? Pode vir um pouquinho mais acima aqui. Depois acredito que ele volta para testar esse topo, tá? Beleza? Mas, claro, o mercado precisa confirmar as minhas expectativas. Mas é o que eu acredito no momento. Certo? Então, Bitcoin é isso. Vamos dar uma olhadinha na dominância. Dominância, para mim, pessoal, vai voltar a subir. Tomem cuidado. Eu tinha passado para vocês aí 3 pontos que a dominância poderia chegar, alcançar. Certo? Que é a região dos 70%. Ou este ponto aqui dos 67,50, 77,60, 67,60, que é um FVG que a gente tem aqui, ó, aumentar o zoom, pequenininho, aqui nessa região, ó, pode vir fechar,
Este FVG, pessoal, que eu tinha falado, que eu aguardava que ele fosse, ele não veio, ó, pessoal, ele parou antes. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Isso aqui ó, é uma POI, tá, pessoal? Este FVG é uma POI, certo? O preço vem e para antes da POI. Quem acompanha o canal já, acho que eu nem precisaria dizer o que significa, porque já de tanto que eu já falei, acho que já sabe decor e salteado. Quando o ativo para antes da POI, ameaça cair, pessoal, isso aqui é uma indução, uma armadilha, para depois ele voltar e pegar a POI. Certo? Então acredito que é o movimento que o Bitcoin está fazendo, pessoal, já está segurando aqui nessa região de baixo, para voltar a subir, tá? Eu tô começando a ficar inclinado nessa possibilidade do Bitcoin acabar indo lá nos 70% mesmo, tá, pessoal? Mas claro que a gente vai ter que ver como ele vai reagir aqui, a dominância, tá? Aqui, talvez nesse ponto acima, aí temos que ver. São 3 possibilidades que eu deixei na tela, para só aí realmente começar a se atirar de vez essa dominância, tá? Eu não acredito que daí de onde ela tá, ela vai começar a cair como muita gente está falando aí, muita gente pilhando para comprar altcoins, tô vendo por aí. O pior ainda está por vir nas altcoins, pessoal, para mim, tá? Posso estar enganado? Claro que posso, isso aqui é mercado, mas eu acredito que ainda não teve a queda final das altcoins, que é quando o institucional vai entrar no mercado, pessoal, e vai meter aquele pânico, aquela última queda, e as pessoas vão vender no pânico e o institucional vai comprar a liquidez dessas pessoas. Pessoal, vai ser a troca de mão das moedas. E aí o institucional vai empurrar o mercado para cima. Certo? Então, dominância, para mim, é isso. Essa é a visão que eu aguardo aí. Está desenhado na tela. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum. Bom, o Ethereum veio, fechou aquela... no gráfico diário aqui. Estava dentro desse caixote. Falei em vários vídeos aí que poderia ser uma distribuição ou uma reacumulação. Passei alvos acima e abaixo, lembram? Passei os 2K, deveria vir tocar os 2K, e acima eu tinha passado 3K ou 13.200, tá? São essas pós acima em cinza aqui, beleza? Bom, o Ethereum veio primeiro abaixo, pagou o alvo e agora está indo pegar a liquidez acima, pessoal. Ele pode continuar subindo, tá? Até essa região aqui dos 13.200, um pouquinho mais, entende? Mas eu acredito, tá, pessoal, que o Ethereum vai subir para cair, tá? Então, tomem cuidado. Esse FVG aqui foi fechado. Já vou apagar. Acredito que o Ethereum faça uma movimentação nesse sentido aqui, ó, pessoal. Ou daí de onde ele tá, certo? Ou ele vai mais acima para depois voltar. Então, quem tem Ethereum tem que ficar esperto para realizar, pessoal, pelo menos partes dos lucros para não ficar preso depois se vier essa porrada para baixo, que eu pelo menos estou no aguardo. Beleza? Temos essas regiões abaixo aqui que eu acredito, passa bastante tempo para vocês que o Ethereum vai vir tocar, tá? Que é esse AR, essa região do AR, ou ele vai vir fechar esta armadilha que ele deixou aqui embaixo, que é um fundo duplo, ó, tá vendo? Alinhadinho, em cima de uma POI. Então aqui é uma raspa muito boa para o Ethereum vir pegar essa liquidez aqui, ó, e aí estourar a tampa. Entende? Eu acredito que ainda veremos um movimento nesse sentido, tá? Ou pelo menos aqui na região dos $1.700, que é a região do AR. Para aí, sim, ele estourar a tampa. Mas não acredito que daqui ele vai estourar, tá, pessoal? Então, tomem só cuidado com essas duas pós aqui em cima. Certo? Pode ser que o Ethereum daí, ou quem sabe até venha um pouquinho mais acima aqui, ó. Toda essa região aqui, tá, pessoal? Toda essa região aqui tem que tomar cuidado, tá?
Quando eu passar aí as outras altcoins, vocês vão ver, tem armadilhas abaixo, o próprio Ethereum tem armadilha abaixo. Isso aqui é a cara da armadilha, tá, pessoal? Tá cheio de stop. Isso aqui tá cheio de stop aqui embaixo, tá, pessoal? Muita liquidez. O ideal é que o Ethereum venha aqui estopar essa galera, fazer essa troca de mãos das moedas. A galera vai vender no pânico. E aí o Stroll, ele vem, pega, faz a troca de mão, o pessoal aqui embaixo, e aí o Stroll empurra o preço lá para cima. Para essa galera que vendeu aqui no pânico, acabar comprando aqui em cima no topo. Vão comprar lá em cima. Entende? É assim que funciona o mercado. Então, Ethereum é isso. Acredito que estamos caminhando para formarmos aqui esse pivô de alta semanal. Beleza? Tudo que está acontecendo dentro aqui é tudo subestruturas, tá, pessoal? Tudo ondas de manipulação. Ó. Ele fica manipulando, sobe, desce, para aí acabar pagando esses alvos aqui em cima. Região dos 7.800, 6.100. Acredito que na Alt Season veremos o Ethereum tocando essas regiões aqui. Ó. Beleza? Então, Ethereum é isso. Eu ficaria só esperto se eu tivesse Ethereum. Lá no grupo de menos eu passei alvos para compra de Ethereum, tá, pessoal? Que era abaixo desses fundos aí, que também, da mesma forma como o Ethereum deixou a armadilha aqui, ó, pessoal, ele também tinha deixado aqui, ó, tá vendo? Ó, fundo duplo, até deixou um fundo triplo depois aqui, ó. Isso aqui tava na cara que ele ia vir pegar essa liquidez. O que ele fez? Veio pegar liquidez. Aí quando ele caiu, o que ele fez? Ele armou uma nova região de liquidez, sem fazer captura, e subiu. Então, esse movimento de alta é o que a gente conhece como uma indução de mercado, ou um inducement. Para depois voltar a capturar essa liquidez aqui embaixo. E aí sim, subir forte. Certo? Então, Ethereum, a visão é essa. Quero passar o Ethereum contra o Bitcoin. E agora começa a conversa das altcoins. Essa análise do Ethereum contra o Bitcoin, pessoal, quando estava lá em cima, tá? Lá nessa região do topo, eu falei que o Ethereum ia voltar lá nas regiões de baixo, pegar toda essa região de fundo aqui, ó. Na época me chamaram de louco, que era muita queda. O pessoal sempre vem com esse papo de muita queda. Então tá aí, ó. Tá aí a muita queda do que não acreditava. Beleza? O que a gente tem agora aqui na dominância, tá, pessoal? O Ethereum, se a gente for ver, tá? O Ethereum não fez nenhum choque aqui ainda, tá, pessoal? O que é um choque? É uma mudança de caráter para alta, tá? Ele tá numa tendência de queda aqui. Para ele reverter essa tendência, ele tem que, pelo menos, tá, pessoal, esse topo aqui, ó. Isso é o mínimo, tá? O mínimo, ele botar um fechamento semanal aqui em cima. Certo? Ele tá longe disso ainda. Beleza? Ele tá preso no AB aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tá testando por baixo, ó. Então tomem cuidado que o Ethereum pode acabar vindo ainda, pessoal, buscar esses fundos aqui, ó. Tá? Aí o pessoal aí do Alta Infinita, da Alt Season, que agora vai, compre, tô mandando todo mundo comprar. Pois o Ethereum faz isso aqui, ó. Aí eu quero ver com a cara que vão ficar. Assim, ó, pro Ethereum dizer que vai começar a ganhar valor em cima do Bitcoin, dar sinais de que realmente agora que agora as altcoins vão começar a ganhar valor, ele tem que então mostrar isso pra gente, pessoal. Ele tem que fazer essa quebra aqui em cima. Para depois voltar, fazer um teste aqui e dar continuidade, entendeu? Mas tem que ter essa quebra. Isso aqui é um choque, pessoal. Change of character. Mudando a característica de queda para a tendência de queda para entrar numa tendência de alta. Entende? Então não tem nada no Ethereum contra o Bitcoin que diga que o Ethereum vai subir agora. E como eu acabei de passar a análise do Ethereum para vocês, para mim vai cair, tá, pessoal? E vai cair forte, hein? 1.700 até os 1.300. Beleza? Então, queria deixar para vocês. Aqui, ó, vocês viram que ele fez um choque aqui? Ó.
O que quer dizer isso? Quando ele fechou um candle, ó, tá vendo que tem um fechamento aqui semanal abaixo, ó. Quando ele fechou esse candle, ele está dizendo, pessoal, estou mudando minha tendência de alta para uma tendência de queda. E é normal, depois de uma quebra dessas, ele voltar, buscar uma região de oferta acima, para depois se atirar. E é exatamente esse movimento que a gente quer ver agora ao contrário aqui, ó. Faz a quebra, volta para depois se atirar para cima. Entende? Então, esse choque aqui, ele precisa fazer aqui, pelo menos aqui. Pelo menos esse topo ele tem que superar, certo? O mínimo dos mínimos. Beleza? Então, Ethereum contra o Bitcoin é isso. Vou falar da Solana. Solana, para mim, desenhada para queda, tá, pessoal? Tá de livre isso aqui, tá? Solana, para mim, vai virar baixa aqui. Já vou até dar o valor para vocês, ó. Eu falei, eu acho que na semana passada, né? $75, tá? Entre 78 e 75 dólares a gente vai ver Solana mais para frente. Pode subir para meter uma indução aqui, ó, para depois cair? Pode. Mas vai vir abaixo. Para mim, vem abaixo, tá, pessoal? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Em Solana. É uma queda. Vou aqui para baixo, isso aqui. Isso aqui é uma queda de quanto? Suponhamos que ela caia daí de onde está. 50% de queda em Solana. Tá entendendo? Essa é a armadilha que eu tô falando para vocês. E se Solana vai cair isso aí, o Ethereum vai cair lá para os 1.700, 1.300, Então vocês já viram as altcoins e o que vai acontecer. 50% de queda. Beleza? Não quero acreditar em mim, é muita queda, duvido, vai começar out season, então compra. Pode comprar. Só depois não diga que não avisei. A minha visão é essa. Estou passando para vocês a leitura aqui, tá? Tem uma leitura de Wyckoff de livro aqui, ó, ponto por ponto, pessoal. Isso aqui é distribuição. Uma distribuição, certo? Desenhadinha para o mercado vir abaixo. Beleza? Então, Solana, para mim é isso, tá? O que eu espero depois? Que ela possa, tá, pessoal, segurar essa região para aí sim estourar a tampa. E vir botar um fechamento semanal acima do TAD aqui, desse topo, tá? Isso aí tá na região, vamos ver aqui, ó. 295,83 centavos. Ela precisa captura essa liquidez, esses fundos aqui, ó, alinhados aqui embaixo, ó. E aí vem para quebrar a estrutura, pessoal. Que estrutura é essa? É esse pivô macro que ela não conseguiu fazer ainda. Tá vendo? Ela não faz um fechamento, ó, ela só faz um sweep de liquidez, ó, deixa uma sombra, só raspa a liquidez. Entendeu? E depois ela faz outra raspa, ela não consegue quebrar a estrutura botando um fechamento acima. Acredito que esse fechamento virá depois desta captura, dessa liquidez aqui que temos abaixo desses fundos. Neste Fairview Gap mensal, tá, pessoal? Tô no gráfico mensal aqui para enxergarem, ó. Temos um FVG aqui embaixo, ó. Tá vendo essa falha aqui, ó? Então, acredito que Solana vem fechar esta falha para aí pegar uma impulsão forte, beleza? É o que eu acredito que vai segurar, tá, pessoal? Pode vir mais abaixo, mas eu acredito que segura, tá, nessa região. Porque temos FVGs aqui abaixo, ó. Aqui tem um e aqui tem outro, certo? Mas isso eu acredito, tá? Acredito que essas regiões mais abaixo é pro bear market, tá, pessoal? Não é para agora. Que é aqui nos 48 dólares e 30 dólares, beleza? Então, atentos aí em Solana na região dos 75 dólares, 78, para depois, aqui sim um ótimo ponto de compra, tá? Pode ser um ótimo ponto de compra para tentar levar para esse rompimento aqui até esses alvos que eu acredito que Solana virá no futuro. 420 dólares aí, ó, 330, 420. E aí sim confirmando o pivô de alta. Lembra lá que eu falo que o mercado só se move por pivôs? Tá aí, ó, pivô de alta. Beleza? Então, Solana é isso.
Vamos dar uma olhada na Near. Near Protocol. Pessoal, Near, ó, mais uma com armadilha abaixo. Pode subir mais? Pode, ó. Temos um Fairly Gap aqui, certo? Na região dos 4.200. 4 dólares, tá, pessoal? Então, pode ser que ela faça um movimento nesse sentido para depois voltar? Pode. Voltar para onde? Voltar, fechar esta falha aqui embaixo, pegando esses fundos de liquidez que ele deixou em cima da POI. Mais uma vez, para em cima da POI, vem para em cima da POI, faz o movimento de indução para voltar a capturar. Para aí sim termos a expectativa de subir bem forte a Near, tá, pessoal? Então, botar no gráfico mensal, acredito que esta falha, olha o tamanho dessa falha aqui, ó. Isso aqui não vai ficar aberto, tá? Essa região aí, ó. Região do 1.6, tá, pessoal? Pode ser que ela venha mais abaixo? Pode, tá? Ela tem um Fairly Gap aqui, ó, mensal, ó, nessa região aqui, ó. Um pouquinho mais acima do semanal. Então aqui ela pode vir raspar, tá? Pode ser que venha raspar até embaixo aqui, ó, para subir. Essa região aí dos 1.2, 1.15, essa região aí. Então são 2 pontos a ficar atentos em Near. Que eu acho que aqui, acredito, tá? Que aqui vai ser a troca de mãos, pessoal. Aqui o pessoal não vai aguentar mais, vai entrar em pânico e vai vender todas as moedas que tem. E aí o institucional vai conseguir a liquidez necessária para entrar no jogo forte e empurrar forte o mercado para cima. Beleza? Alvos acima para Near. Pessoal, eu acredito que a Near vai lá naquele FVG lá dos 13 dólares, 14 dólares. Certo? Claro que temos uma parada aqui, vocês estão vendo, ó. Esse topo aqui, ó. É uma região chatinha, a gente vai ter que ver como vai reagir aqui. 7 dólares, 7.5. Mas acredito que quando, por mais que ela suba aqui agora, tá, pessoal? Porque eu acredito que o Bitcoin vai subir, tá? Falei lá para vocês, na região de 128, 125, 124. Então pode ser que as altas dê esse tiro aqui, ó, fechando essas falhas acima, fazendo uma captura aqui, ó, desses topos, entende? Para aí voltar abaixo. E aí o Bitcoin fazer aquele reteste do topo histórico, talvez, aí tem que ver, certo? Para depois estourarmos a tampa aí. E aí sim a verdadeira alt-season, tá, pessoal? Essa aí, alt-season que estão falando agora, para mim é fake, tá? Alt-season fake. Beleza? Então, mira isso. Vou falar da Polygon. Polygon, para mim, é uma moeda que vai subir bastante, pessoal. Bastante, muita gente vai se surpreender com Polygon. Tá numa estrutura de reacumulação gigantesca. Para mim, tá, pessoal? Uma reacumulação gigantesca de Wyckoff, em que estamos no aguardo de um spring aqui embaixo, ó, pessoal. Para aí subirmos pelo menos até a região de 1,60. Beleza? Então, Polygon, acredito, mesma coisa, ó. Mesma coisa, ó. Vou passar para vocês aqui, ó. Vou aumentar o zoom aqui. Esse é o gráfico semanal da Polygon, tá? Mesma coisa, ó, pessoal. Eu acredito que isso aqui vai ser raspado, tá? Ela não fechou o FVG, os 50% do FVG para ser fechado, certo? Então, essa falha ainda está aberta. Então, acredito que ela possa dar uma induzida aí. Aqui tem região, ó, pode segurar esse preço, pode vir testar esse bloco de ordem aqui em cima, não sei se vai, certo? Pode ser que venha raspar esses topos aqui, ó, tocando essa região, certo? Para depois voltar. Movimento nesse sentido aqui, ó, pode ser, tá, pessoal? E aqui seria um excelente ponto de compra em Polygon, para comprar visando levar ela no mínimo até o 1 dólar, tá, pessoal? Isso no mínimo, até esse topo aqui, ó, no 1 dólar. Beleza? Pode ser uma excelente compra aí, pessoal. Polygon dando uma sopa. Olha. Ó, 12 centavos, tá? Vamos supor aqui, ó. Só até esse topo aqui é 700% de alta. Certo, pessoal? Mas eu acredito que não é aí que ela para, tá?
Acredito que ela vem aqui, ó, em 1,60 no mínimo, podendo ir lá no topo histórico. Então, essa Polygon ela tá numa acumulação que começou em 13 de junho de 2022, pessoal. Tudo isso aqui é uma acumulação para depois vir estourar a tampa. Estamos até no formato de cunha aí. Então, Polygon é isso, tá? Para depois não dizerem que eu não avisei. Estou aqui com a intenção de ajudar vocês, pessoal. Nem que seja no sentido psicológico, porque se o mercado cair e fizer essa movimentação, vocês lembrem de mim e saibam que ele está caindo, que está dando um pânico, mas não é para subir, tá, pessoal? É só uma troca de liquidez, uma raspa de liquidez para o institucional entrar e jogar o mercado para cima, entende? Mas acredito que essa queda virá, tá? E é uma queda, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Ó. Suponhamos que ela venha até aqui em cima, tá? Não, vamos supor que ela caia daí. De onde tá? Ó. 48% até fechar o FVG. Vocês estão vendo como o 50%, 48% está em todo lugar, essas altcoins aí. Então, fiquem preparados, tá? Porque se acontecer o movimento, vocês entendam que é uma oportunidade, não hora de vender, não vão ser vendendo, pessoal, na pior região possível, beleza? Isso para quem está comprado em Polygon, claro. Então, Polygon é isso. E por último, vamos falar da meme coin, a Pepe. A Pepe, pessoal. Pepe é uma moeda que eu tenho uma análise que eu tinha feito. Eu já passei aqui no YouTube isso, mas só para... Nunca é ruim relembrar. Passei essa análise em 8 de dezembro de 2024, lá no grupo de membros da Pepe. Ó. Tá aqui pro lado. Tá aí a análise que eu tinha passado no grupo de membros. Ela estava no topo. Tá vendo? Falei que ela ia voltar toda essa pernada de alta. Nem no grupo de membros acreditaram em mim, tá, pessoal? Que é muita queda, sempre a mesma conversa, muita queda. Não importa o tamanho da queda, o que importa é onde está a liquidez, pessoal. Onde está a armadilha. Uma POI logo abaixo, entende? Isso aqui estava na cara que ia voltar. E olha aí, ó. Movimento pago. Tá aí. Até a seta, até a linha que eu deixei. Isso aqui é lá do tempo da análise do grupo de membros, essa linha, ó. Nem mexi nela. Fechou todo o movimento? Ainda não, tá, pessoal? Ó, POI tá aberta. O FVG aqui tá aberto. Isso aqui é uma falha, tá? Isso aqui o mercado tende muito a vir pegar essa liquidez que tem aqui embaixo, ó. Fechar essa falha e aí sim a gente pensar em alta em PEP. Certo? Então, só de curiosidade, quanto de queda dá isso? Se cair daí desse OAB que ela tá dentro aí? Mais queda ainda, 73%. Duvidam, pessoal, que a PEP faça esse movimento? Então tá, mais pra frente a gente vai ver. Tô passando aí pra vocês aí uma movimentação aí que eu acredito que está por vir, certo? Ela tá parada nesse OB aqui, ó. Pode ser que daí suba mais um pouquinho e Bitcoin faça aquela altinha ali até os 120 e poucos ainda e depois volte. E aí o mercado vem abaixo aí, certo? Tem esse OB mais acima. Não acredito que vai, tá, pessoal? Mas existe a possibilidade, não acredito que vai vir aqui em cima para depois voltar. Então acredito que é talvez uma altinha aí para voltar abaixo, certo? E aí sim ela estaria pegando a liquidez, fechando a falha. Aí a gente tem expectativa de que suba mesmo, suba forte. Só que é uma meme coin, tá, pessoal? Nada garante que ela vai segurar nessa região aqui. Isso é uma expectativa, certo? E valor que tá isso aqui, ó. Vou botar aqui na tela, para fechar o FVG mais ou menos, ó. Aí, ó. 5 zeros. 5 zeros, 322 aí é um valor bom para quem quer arriscar a PEP. Beleza?
Então era isso por hoje, pessoal. Queria deixar esse alerta para vocês aí com as altcoins, tá? O BTC eu acredito que vai subir aí no curto prazo. E depois a gente tem que ver como ele voltará a fazer o reteste do topo. Se ele vai vir para perder o topo, e se ele perder, vou botar na tela aqui, se ele perder se ele perder, tá, pessoal? Se ele voltar para dentro desse caixote aqui, ó. Vou botar o caixote na tela aqui. Esse aqui é o caixote, ó. Se ele voltar para dentro, pessoal, aí liguem todos os alertas, tá? Que ele vai cair. Voltar para dentro de fechar um candle semanal dentro do caixote, certo? Mas deixar sombra, raspar, ameaçar que vai cair para voltar, isso ok. Isso não é fechamento, entende? Não é quebra, não é nada. Só captura de liquidez, só raspa. Então, mas tem tudo, tá? Bitcoin tem tudo aí para pagar esse alvo aqui, ó. Pelo menos, tá, pessoal? Desse pivô aí, quem sabe até o 145. Beleza, pessoal? Então, atentos aí a essas movimentações. Faça parte do nosso grupo de membros. Se quiser atualizações durante a semana, tem um chat aberto lá que a gente conversa sobre o mercado, sobre as análises. Você pode pedir análise de moedas. Link de acesso na descrição, pessoal. Deixe seu like, caso tenha sido útil para você esse vídeo, ou estejam sendo úteis aí os vídeos aqui passados. Ajude o canal deixando o like. E desejo a todos um ótimo fim de semana, um ótimo domingo. Semana que vem estarei de volta. Até mais, pessoal. Grande abraço.